Os alunos de jornalismo da PUC São Paulo produzem programas em formatos independentes, na disciplina de telejornalismo. O Comunicantes de hoje traz a segunda edição de um desses trabalhos, Retratos. Retratos é um programa que fala sobre a representatividade de determinados assuntos na mídia. Na segunda edição, a discussão é sobre a indústria independente de música. Confira agora o programa apresentado pela estudante de jornalismo, Heloísa Ramos. Olá! Estamos começando mais uma edição de Retratos. No programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o cenário musical. Como convidado a gente tem o Fabrício Ramos. O Fabrício é de Pernambuco e desde pequeno ele já mostrava interesse pela música. Atualmente ele leva a carreira de forma independente. Fabrício, conta um pouquinho pra gente como que você começou a tocar, qual foi o seu primeiro contato com a música? Então, Elo, em primeiro lugar é um prazer estar com vocês aqui, tá? Meu primeiro contato com a música foi ainda na minha terra natal, uma cidade chamada Triunfo, em Pernambuco. E, por sinal, uma cidade com uma cultura muito forte, muito atuante no cenário do interior de Pernambuco na cultura. Terra do grande Nelson Triunfo, pai do hip hop do Brasil e tal. E eu já tive um primeiro contato com o violão, mas também com as bandinhas de colégio. Sabe aquele lance de desfilar no 7 de setembro, que no interior do Brasil ainda tem aquela coisa muito carregada e tal. E eu já fazia esse contato, já tinha esse contato com a música, tanto aqueles desfiles lá na bandinha, quanto aprendendo violão, né? Só que isso depois deu uma quebrada, porque eu mudei para Recife. Era o normal, na época, o pessoal ir para Recife, voltar, ir estudar em Recife, sabe? As universidades ainda não tinham chegado ao interior. E eu fui um pouco mais cedo, eu fui com 8 anos de idade logo para lá. Chegando lá, eu passei a ter um contato com um outro tipo de música que eu não conhecia, que era o jazz, o rock, sabe? Antes eu escutava muito Jackson do Pandeiro, Paulinho da Viola, Luiz Gonzaga, que não tem como você nascer no interior de Pernambuco e não escutar Gonzagão, Sivuca, Dominguinhos. Então, assim, era mais isso que eu ouvia. Na segunda etapa da minha infância, em Recife, eu tive esse contato, né, de Zeppelin, Stones, Beatles, e Clapton, e Vaughan, e por aí vai. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha o maracatu dali da Zona da Mata, eu ouvia o frevo, né, eu ouvia o coco, a embolada, e isso ficou muito forte ouvindo Alceu Valença, né, Zé Ramalho, Elba. E o meu contato com a música, tanto tocando, foi esse, na primeira etapa da minha infância, quanto no segundo contato, que já foi em Recife, e aí eu já vim a pegar um violão com 18 anos, né? Então já foi um longo período depois, foi um presente que eu ganhei, um violãozinho simples, mas que o valor não tem preço, né? E assim, você mescla a música brasileira com outros estilos, né? Um caldeirão. Conta um pouquinho assim, o que você costuma tocar, fala um pouquinho da sua composição. Exatamente, é isso, né? Foi isso, uma coisa completa a outra. Eu ter nascido numa cidade muito cultural, no interior, e ter ido para a capital, que também em Recife é muito, né, ferve ali a cultura, produz bastante. E foi isso que aconteceu. Eu não tinha como Fabrício Ramos não se tornar esse caldeirão, né, esse retrato musical do que eu ouvia, do que eu nasci ouvindo. Então, você pode encontrar no meu CD uma mistura de blues com shot, com baião. Outro dia eu recebi um e-mail da Europa que eles diziam que é o jazz regional do Brasil, sabe? Uma pegada de rock com baião. Mas isso com muita influência de MPB. A MPB que é a base do meu trabalho. E disso a gente vai somando os elementos que eu costumo dizer que não tem fim. Mas e hoje em dia, como que você leva a sua carreira? Assim, fala um pouquinho da sua programação, da sua rotina. Bom, é aquela coisa, artista independente, né? Até porque a gente está falando bem disso. Então, assim, eu tenho a internet como a principal chave de
de divulgação, né? E a internet me ajudou bastante. Então, assim, eu digo que 60% é a internet e os outros, o restante de porcentagem que falta é a gente que faz, os amigos, né? Algumas parcerias também. Alguns alunos aqui da PUC fizeram algumas perguntinhas para você. Vamos ver o que eles gostariam de saber. Vamos lá. Meu nome é Lucas, eu sou do curso de Relações Internacionais. E eu queria saber se na cena independente é melhor trabalhar sozinho ou com parcerias? Sozinho ou em parceria? Ele quer saber se na cena independente é melhor trabalhar sozinho ou em parceria? Eu já posso? Pode. Ah, tá. Não. Tá. Tá bom. Trabalhar sozinho ou em parceria, né? As duas coisas, não tem como. Você trabalha sozinho, mas você também precisa de parceiros, né? Quando eu gravei o meu videoclipe foi assim, eu tive uma parceria com uma produtora aqui de São Bernardo do Campo. Então, não pode trabalhar sozinho, não tem como você trabalhar sozinho. Você cria isso, você pode criar, fazer a música, né? Até uma parte do trabalho você pode fazer sozinho, depois você vai precisar de alguém. Mas e quanto a tocar com uma banda ou você ter uma dupla? Você E você está falando nessa questão do trabalho musical ali, de você... Não, isso vai depender muito de onde você vai apresentar o seu trabalho, entendeu? Se você vai apresentar um trabalho... Eu tenho 3 tipos de show. Eu tenho um show sozinho, tenho um show acompanhado por 2 músicos e tenho um show com a banda completa. Quando a gente vai para festivais, vai com a banda completa. Quando eu estive no Japão, também foi com a banda completa, mas a PUC já me viu com a banda completa e sem a banda completa. Então, assim, isso depende muito. Né? Exatamente, essa parceria varia muito da situação. Meu nome é Arthur Mikutchev, eu faço Ciências Econômicas aqui na PUC. Meu nome é Juliana, eu faço artes na Belas Artes. Eu gostaria de saber quais são as ações das produtoras que mais ajudam na divulgação dos trabalhos. E o que elas podem fazer para substituir essas lacunas para quem é independente. E aí? Beleza, vamos por parte primeiro, né? Eu não recordo a primeira do Como rapaz. Como é que as produtoras podem ajudar na divulgação dos trabalhos? Bom, em primeiro lugar, a produtora ela vive disso, né? Então, ela acha um produto legal e ela quer divulgar para poder ela ter retorno. Isso é que gera parceria com o artista independente. Então, é meio explicável já essa pergunta dele. A parceria nasce daí, é preciso um do outro. Produtoras, o que elas poderiam fazer para substituir as lacunas para quem é independente? Olha, eu acho que olhar mais para a cena, que aqui no Brasil é chamada de alternativo, né? Uhum. Então, a gente vê que dos últimos anos tem crescido bastante essas produtoras que trabalham com... Tem aparecido bastante produtoras que trabalham com essa cena alternativa. Isso é uma forma de mostrar o que a grande mídia não mostra, de tornar explícito o que sempre estava ali à margem do comum, né? Então ela ajuda bastante nisso, ela pega e ela nos transporta para um outro mundo, né? Eu estou aqui hoje nessa questão não de produtora, mas nessa questão de parceria, entendeu? Legal. Então, se você me viram gravar, me convidaram, é bem assim. A gente tem mais uma pergunta, vamos ver. Bom, eu sou a Yasmin, eu faço Ciências Sociais e eu gostaria de saber o que você acha sobre um artista estar vinculado a uma produtora, se você acha que há menos liberdade ou não. A composição dele ficar muito presa à produtora? Então, aí é que tá, depende do que ele vai acordar com a produtora, né? Eu acho que ajuda, mas aí ele tem que ver até que ponto ele pode fazer tal coisa, né? Geralmente, hoje em dia, as produtoras são bem abertas a isso, né? Elas dão margem para que o artista continue fazendo o seu trabalho. Não é mais como antes, que as gravadoras fechavam o artista e pediam que eles fizessem só aquilo. O artista hoje tem mais liberdade. Tem. A mesma coisa do independente. É um artista independente, ele não vai deixar de ser um artista. Então, ele está ali produzindo o que ele quer produzir.
Bom, nós também conversamos com jornalistas culturais, o JB Medeiros e a Lívia Deodato, que falaram um pouquinho sobre o cenário musical. Roda VT. O lance do mercado fonográfico é uma realidade já consolidada que não existe mais um mercado fonográfico. Não. O mercado pressupõe uma oferta, uma demanda, uma operação de venda. Essas coisas praticamente não existem mais. O cara for procurar, sei lá, discos novos, não tem loja para vender discos novos, elas não existem. Os discos estão em oferta dentro da internet, às vezes você consegue, às vezes não. E a maior parte das pessoas não está disposta a procurar pelo disco físico mais. Isso é uma coisa já, uma realidade consolidada. Eu acho que o mercado, o cenário cultural, por assim dizer, novo, ele tem umas vantagens, ele trouxe umas vantagens, eu considero vantagens. A principal delas é a volta de uma visão comunitária de produção artística. Você tem um mundo novo sendo descortinado dentro de uma perspectiva que era meio utópica no passado. As pessoas produzindo dentro dos estúdios uns dos outros, cedendo espaço, cedendo às vezes mão de obra, né, como produtor, como músico. Então a minha visão é que esses núcleos comunitários resgataram essa possibilidade e a música continua acontecendo, continua sendo ofertada. Ela não é mais um grande negócio. O grande negócio não existe mais, né? A não ser dentro de uma perspectiva de showbiz, estádios lotados, mas ela continua acontecendo justamente por causa dessa nova visão. O trabalho dos jornalistas de cultura, ele mudou um pouquinho, assim, de uns 10 anos para cá. Eu posso falar isso em primeira pessoa, porque comecei, né, no Estadão e também fiz muitas pautas no começo sobre música. Hoje no Norte 1 eu faço prioritariamente música e cinema, e posso dizer que há uns 10 anos atrás a gente recebia muitas sugestões de pauta por meio de assessorias, por meio de gravadoras, meio que já existia essa curadoria, né, anterior à nossa. É claro que existia também a curadoria do Caderno 2, né? Na época eu era foca, trabalhava com o JB Medeiros, com o Lauro Lisboa Garcia, com a Adriana Del Ré. A gente se reunia, trocava figurinhas e decidíamos ali o que valia a pena, né, a gente falar sobre, contar a história, e o que a gente resolvia deixar mesmo de lado. Hoje, eu acho que a informação está muito mais descentralizada e as bandas também têm todo o público que elas gostariam de ter, né? As redes sociais, o Facebook, o Twitter, essas ferramentas ajudam muito, né, os artistas a divulgarem os seus trabalhos, e eu acho que a gente também vai captando muito desse movimento, assim, né, através das redes. Claro que ainda continua existindo uma curadoria, né, nossa, principalmente agora com esse enfoque com perfil, né, que agora trabalhando aqui no Arte 1, então a gente enfoca as bandas que têm mais ou menos o perfil, mas não deixa também de contemplar essas bandas independentes, esses artistas independentes, que em sua maioria estão inclusive também fazendo uso de crowdfunding, né? E que por esse a gente acaba tendo que ouvir mais coisas até, né, para tentar captar esses novos movimentos, né, e sair um pouco fora dessas caixinhas que seriam as gravadoras. E aí, você concorda com eles? Acha que existe um novo cenário musical? E como que as redes te ajudaram? Então, é mais ou menos quando a gente começou a falar de internet, o que o Jota começou a falar e o que ela também finalizou, né? As redes ajudaram bastante e ajudam, mais ainda hoje, estão ajudando cada vez mais. Eu sou um exemplo disso, né? Eu ainda, em uma antiga rede social, eu ia lá mandar música para todo mundo ouvir, fora, principalmente fora do estado de Pernambuco, porque como eu estava em Pernambuco ali, eu fazia minha divulgação de outra maneira,
e usava as redes para fora. Foi isso que eu comentei anteriormente, que em 2007 eu fui fazer show fora do país, a gente foi para o Japão. No ano que vem eu já vou ter que gravar alguma coisa em espanhol, porque eu estou recebendo muita mensagem via Twitter. Elas têm um impacto, né? Exatamente, de pessoas do Chile, da Venezuela, Cuba. Então, assim, o pessoal eles estão ligados. Da mesma forma que a gente precisa da rede social para divulgar o trabalho, as pessoas que querem descobrir novidades usam a rede para descobrir novos sons, novos tipos de arte. Então, de fato, esse cenário mudou mesmo e tem, como o JB falou, suas vantagens, né? Com certeza. E deixa, também como ele falou, deixa de ser aquele cenário do grande, de ganhar muito dinheiro, essas coisas. É lógico que tem uma boa parcela que continua tendo bons resultados, né? Mas a gente que gosta de arte, a gente traz o nosso bom resultado unindo a esse segundo ponto para sobreviver, sobreviver fica muito, né? Para viver. E para dar início a mais um bloco, vamos ouvir outro depoimento importante, agora do Frank Zappa. Remember the 60s, that era that a lot of people, have these glorious memories of, which they really weren't that great those years. But one thing that did happen during the 60s was some music of an unusual or experimental nature did get recorded and did get released. Now look at who the executives were in those companies at those times. Not hip young guys. These were cigar-chomping old guys who looked at the product that came and said, I don't know. Who knows what it is? Record it, stick it out. If it sells, all right. We were better off with those guys than we are now with the supposedly hip young executives, who are making the decisions of what people should see and hear in the marketplace. E aí, Fabrício, você acha que existe uma crise na indústria musical? Como o Zappa falou, né? Antes dava para ser mais divulgado e mais aceito essa questão entre artista e quem comandava, né? Hoje, quem comanda é como se estivesse entendendo mais, pelo menos foi o que eu pude entender. E aí, nessa questão de querer entender mais, acaba dificultando esse acesso entre artista e dependendo se for de gravadora, comandante, e isso acaba criando um problema para o público, né? Uhum. E aí volta todo o nosso papo do começo, né? Do comercial e do que não é comercial, mas que poderia estar gerando essa crise. Eu acredito que sim. Como que a indústria musical como que os músicos conseguiram sobreviver a essa crise? Como a indústria musical conseguiu se manter, apesar da crise? Houveram as adaptações, né? Então, a gravadora agora já vai participar de uma outra forma, que nós sabemos. Então, tudo se adaptando ao novo mercado que foi criado. Eu acho que, assim, eu tenho a minha forma de adaptar, eles vão ter a forma deles, até conseguirem se encaixar e trazer para o público aquilo que a gente teria que trazer gente nova para as gravadoras? A gente nova tem o tempo todo aí. O problema é que agora as gravadoras têm mais trabalho para descobrir, porque aquilo que a gente falou também, as produtoras estão pegando toda essa galera nova que está surgindo. Mas a gente já vê isso antigamente. Geraldo Azevedo foi um dos primeiros artistas a se tornar independente no Brasil. E ninguém fala disso, sabe? Acha que o cara teve gravadora a vida toda. Então tem Salseu, agora está sozinho. Então tem todo esse lance. Bom, agora vamos fazer um jogo rápido, Fabrício. Vamos lá. O meio que você está trabalhando da música, é muito competitivo? Como todo meio hoje em dia é competitivo, o da música está sendo mais competitivo ainda. Mas está sendo bom, tá? Só um detalhe. É bom porque muita coisa boa está aparecendo quando não tinha chance de aparecer, tá? As gravadoras também não davam possibilidades de que isso acontecesse. Eu não estou chegando aqui para dizer que sou contra as gravadoras, tá certo? Mas eu sou contra o método que eles usavam. Tá? Como você driblou essa competitividade toda e está conseguindo o seu destaque, seu sucesso? Eu estou fazendo o que eu quero fazer.
entendeu? Estou fazendo o que eu quero fazer. Isso não quer dizer que eu não possa vir a assinar alguma coisa. Se acontecer, tudo bem, mas desde que haja um acordo entre ambas as partes, né, como dizem. E uma outra questão, será que hoje em dia a música deveria ser de graça para ser ouvida? Depende de ser de graça, né? Para as pessoas baixarem as Ah, músicas? tá. Porque aí apresentar um show de graça é complicado. Aí também. não teria como, aí não né? vive, O artista né? não iria sobreviver. Aí a gente não vive. Mas, no meu caso, está sendo assim. Eu gosto muito de falar por mim, entendeu? No meu caso, está sendo assim. Eu disponibilizei, logo no começo, eu disponibilizei metade do disco, entendeu? Foi gravado em 2004, 10 anos atrás. Eu disponibilizei metade. Hoje o disco está solto já faz tempo. Então, ajudou bastante, né? Ajudou bastante. Tem esse lado, você talvez não ganhe os direitos daquilo, né? Até porque no Brasil ganhar direito é muito complicado. Músicas minhas que veicularam em rádios, em alguns estados do Brasil, até hoje a gente vem aqui cobrar de frente às câmeras. Mas é mais ou menos isso, entendeu? Você solta, você perde de um lado e ganha do outro. E qual que foi a sua maior dificuldade? Assim? Qual que é o maior problema de se fazer música independente hoje em dia? Por incrível que pareça, a gente falou tanto em divulgação, mas a divulgação para você fazer sozinho é complicada, entendeu? Por isso que eu sempre busco parcerias, sabe? Não para compor comigo, se aparecer, né, como apareceu o poeta Tiago Buono, um menino novo que está surgindo aí, muito bom a gente estar com um trabalho junto, um trabalho alternativo a esse, e de poesia musicada e tal. Mas, assim, a questão da divulgação aí é outra história. E entra aquela questão, né? As redes ajudam muito nesse sentido da divulgação, né? O YouTube, hoje se a gente for procurar, fuçar no YouTube, vão ter inúmeros artistas que estão fazendo seu trabalho, bom ou ruim, estão fazendo seu trabalho. E o YouTube é um destaque, né? Para os músicos hoje em dia é uma opção. Com certeza. Mas Elô, veja só, tem também um lance, porque enquanto eu atinjo a 15 mil pessoas, isso é um exemplo, a produtora que vier ser minha parceira, ela atinge a 150, entendeu? Então, enquanto eu levo 2 anos para atingir 15, em um mês, ela atinge 150. Então, é interessante essa divulgação, é difícil de fazer, mas é prazeroso cada degrau que a gente vai conseguindo conquistar. Fora os fãs, né? Muito interessante. Aqui na PUC mesmo, o pessoal, pô, mas você não é aquele rapaz que estava fazendo, sou eu mesmo e tal, sabe? Eles comentam. E sabe o que é mais interessante, inclusive quando eu fui tocar fora, é você ver pessoas cantando a sua música fora. Não é uma música de um artista que você interpreta porventura no show, mas as pessoas cantando a sua música, sabe? E nesse caso em específico, eu vi crianças cantando a minha música, então foi mais significativo ainda. Nos seus shows você preza principalmente pela sua música, pela sua composição, mas também toca músicas de outras pessoas. Não tem como, né? Quando eles veem o cavanhaque, a barba, gritam o famoso Raul, né? Mas eles... É interessante porque o público de Raul, eles vêm no meu show, o público de Zé Ramalho, eles vêm no meu show. Então, assim, eu tenho essa... Eu me sinto nessa responsabilidade de, ao mesmo tempo de mostrar o novo... Colocar outras coisas. Né? Exatamente, de colocar o novo, eu manter também essa questão da tradição cultural do meu país. Então, é bem E é aí isso. que surge o seu caldeirão de ritmos, né? Como você costuma falar. Exatamente, de Gonzaga a Stones. Né? E agora, para a gente finalizar, qual que é a grande diferença de quem tem o auxílio de uma produtora e de quem faz música independente? A grande diferença é isso? Uma diferença muito boa, a gente falou que é a divulgação. Né? Mas eu acredito que é a divulgação mesmo, sabe? São os espaços que são abertos. Tá? Então, se você tem contatos geram contatos. E eu acho que a parceria é o maior caminho. Fabrício, conta um pouquinho pra gente sobre o seu ingresso internacional. Isso é bem interessante. Como eu te falei, eu sempre divulgava minha música, Rio, São Paulo, Minas. E numa dessa, acabou que a música passou para a Europa, e depois foi parar no Japão. E do Japão eu recebi um presente de um grupo de fãs, assim, eu tenho até hoje guardado. Ano? Nossa, isso eu acho que entre 2006 e 2007, né? Eu até lembro que eu fui fazer um show na Bahia e
Quando eu voltei lá, eu recebi a caixa e tal. E isso começou a gerar uma vontade de, pô, então se eles estão vindo fora, eu quero fazer uma coisa mais expansiva. Eu sempre tive isso na minha cabeça, de mandar a música para longe. Se tivesse hoje um foguete para Marte, quer dizer, tem, né? Infelizmente eu não pude mandar minha música também. Então é assim, onde tiver, é a questão independente, cara, não tem como. Poder fazer sua arte. Então, exatamente. E aí a minha arte está sendo ouvida e vista também em alguns países amigos. É isso aí, a gente vai chegando ao final de mais um programa e a gente agradece a sua participação, Fabrício. E para fechar com chave de ouro, vamos de música? Vamos, mas antes, como um bom artista independente, visitem www.fabricioramos.com, tá? Obrigado, Elô, obrigado a toda a tua equipe que está aqui. E vamos lá, vamos de Chá de Sumiço, já que a gente falou em mistura de ritmos. É isso aí, ritmos. gente, até a próxima. Valeu. Foi diferente quando eu te conheci, Virgem Maria, eu nunca vi algo danado pra brilhar. Eu meio doido e acho que não foi só isso, no meio desse reboliço eu me vi apaixonar. Você pequena me pegou desprevenido, tomei um chá de sumiço num prato de munguzá. Fiquei cantando que nem cigarra vadia, trocando a noite por dia para te ver passar. Eu fiquei cantando que nem cigarra vadia, trocando a noite por dia para te ver passar. Meu pé caleja sem dinheiro pro transporte, acho que a tal da sorte não chegou, mas vai chegar. Desembocando no mato da ribanceira, na água da cachoeira, vejo lixo nuclear. Não há riqueza na mesa do pobrezinho, mas pra construir desgraça, muita riqueza há. Porta fechada na cara boa da vida e aquela porta errada eu duvido alguém fechar. Porta fechada na cara boa da vida e aquela porta errada eu duvido alguém fechar. O Comunicantes fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau!